E enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, aqui está o traidor, este me trairá esta noite. O traidor é aquele que mete a mão comigo no poste. Judas, tu disseste: venhamos, vamos comer. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Este é meu corpo, comei dele todos. Eu vos digo, este é o meu corpo, comei dele todos. Discípulos, este é o meu sangue. Sangue este vertido em favor de vós, para que vocês tenham perdoados os vossos pecados. Este sangue é vertido em favor de muitos, para o perdão dos pecados. E eu vos digo, esta é a última vez que beberei com vocês, eu tomarei a vide da uva, pois a próxima vez que beber com vocês será no reino eterno de meu Pai. Vamos cantar, vamos louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar, tudo criaste. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez.
águas para o levar. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Ele tanto amou. Assentai-vos. Eu vou até ali para orar. Pedro, Tiago e João, venham comigo. Por favor. Minha alma está muito triste. Tristeza de morte. Vigiem e orem. Vou até ali orar. Fiquem em vigia e oração. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, Senhor. Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele tanto amou, tudo suportou. Discípulos, dormem. Não podem vigiar 1 hora. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem. Pai, se não é possível que isso aconteça sem que este cálice passe por mim, que seja feita a tua vontade. Discípulos, é chegada a hora em que o Filho do Homem é entregue pelos pecadores, nas mãos dos pecadores. Vocês não podem vigiar? Eis que é chegado o traidor. Vocês vêm a mim com espadas e porretes? Mas todos os dias eu não estive com vocês no tabernáculo ensinando, orando, e por que não me prenderam lá? Me prendem como um ladrão. Mas isso é para que se cumpra a profecia, o que está escrito na lei. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor.
seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Imagine quanta dor Jesus padeceu. Imagine o seu rosto seu. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o julgamento, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto de escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram um caniço e davam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável pecador. No Calvário, meu Jesus se entregou. O Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por você. Por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Por você, que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. E tudo foi consumado. E isso foi por amor a mim e a você. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim, Jesus me aceita.
nós convidamos para nos ministrar nesta manhã o Carlinhos Bastos. Cadê o Carlinhos? Vem cá, meu irmão, vamos orar com você. Quero lembrar os irmãos que logo depois da palavra do Carlos nos assentaremos à mesa do Senhor. E queremos fazer isto em família. Que você seja apacentado nesta manhã por aquele que vive, morreu, mas ressuscitou. Jesus está neste lugar. Amado Deus, agora, Senhor, faz instrumento o teu servo, como portador da mensagem mais sublime, mais graciosa desta manhã ao nosso coração. E aquilo que palpita no interior do teu servo e vai certamente explodir nos seus lábios, possa residir na nossa vida e queimar os nossos corações, de modo que saiamos daqui com a alegria da mensagem. Ele vive, e porque Ele vive, eu viverei também. Ressuscita as nossas vidas nesta manhã, em graça, em verdade, em mudança, em transformação. Abençoa teu servo, abençoa as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Bom dia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Deixa eu ver se eu dou conta aqui, peraí. Vou aprender nesse negócio aqui. O pastor me ajuda aqui. Que bom que vocês acordaram, não sabia que vocês iam mesmo. O pastor me falou que era 6 da manhã. Eu falei, vou dormir na sua casa, que pelo menos já estou aqui do lado, né? Da próxima vocês podem dormir aqui também. Gostei muito da encenação. Sexta-feira passada, na nossa cidade, estou morando em Arapongas, no Paraná, e a gente fez a encenação. O nosso pastor falou assim, vamos fazer uma encenação, a gente contou ontem à noite. Falei, vamos. Aí juntamos todo o povo, fizemos, a gente ensaiou como os irmãos fizeram. Ele falou, mas vamos fazer isso na rua, pela primeira vez? Falei, pastor, né? Vamos começar aqui por dentro. Muito tempo que a gente não fazia isso. E nós fomos para a rua e a gente resolveu fazer uma grande procissão. Pegamos, cada um pegou a sua vela. Isso a gente colocou no jornal, no rádio, na televisão. E chamamos os irmãos católicos juntos e fomos para a rua para fazer a mesma coisa que vocês fizeram aqui. No começo é complicado, você fica meio com vergonha, é estranho, né? Sair de saia, todo mundo assim, bonito. Kid tá bonito, fica em pé, Kid. Tá bonito, pode sentar. Você sabe que na época de Jesus, o que diferenciava a roupa de homem para a roupa de mulher era apenas as cores, né? Todo mundo usava o mesmo traje. Dependendo da cor, do perfume que você usasse, era aquilo que você era e representava você na sociedade. Todo mundo tinha a mesma roupa. Tá bonita, é de homem essa, fica sossegado. A cor eu já não digo muito, não. Aí, e a gente fez isso. Por cada bairro que a gente passava, por cada local que nós passávamos, as pessoas iam saindo nos portões das casas para ver o que estava acontecendo. Tinha um carrinho de som e os artistas tinham um microfoninho, eles falavam. E Deus foi falando ao coração daquelas pessoas. E eles foram seguindo. Quando a gente viu aquilo que eram poucas pessoas, no final, era uma grande multidão que entrou na igreja com a gente, sentou, assistiu, igual aqui, o final da crucificação. E às vezes a gente fica muito longe do que Jesus fez, não é verdade? A gente fica muito longe do que é o sacrifício de Cristo. E a gente só entende, e por isso a gente faz uma representação. Porque a ceia também é a mesma coisa do que nós estamos falando aqui agora. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre Páscoa com você, que é a celebração de tudo aquilo que Jesus fez por nós. Amém? Fecha os teus olhos comigo. Queria fazer uma oração nessa manhã.
Pai, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus, por cada irmão que levantou-se, que veio nessa manhã. Te agradeço, meu Deus, porque o Senhor se levantou, ressuscitou, o Deus que por nós morreu, o Deus que por nós foi crucificado, padeceu, mas o mais importante é o que nós vamos celebrar nesta manhã. O Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo à destra de Deus, e esse Deus que nos ama, nos permite, meu Deus, hoje chegarmos diante de Deus e dizemos: estamos aqui, fala conosco, ministra sobre nós, em nome de Jesus. Quem tem Bíblia, por favor? Queria fazer uma leitura, só um versículo, Salmo capítulo 30, verso 5. Se você não tem Bíblia, eu vou te convidar para ler com quem está ao seu lado, tá? Reparte a sua palavra com o teu irmão nessa manhã. Salmo 30, capítulo 30, verso 5. Achei para mim. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Independente da sua tradução, pode ser ou não. A sua ira, é isso que diz o seu ou não? Deixa eu ver se está igual aqui. Salmo capítulo 30, é isso? 30, verso 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. Vamos ler em voz alta todos juntos ou não? Porque a sua ira dura só um momento, mas no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei qual que é a sua tradução, mas ele diz assim que a ira de Deus dura apenas um instante, mas eu quero falar com você hoje sobre a parte B deste versículo. O pranto pode durar toda uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Diga comigo: o pranto, o choro dura toda uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Amado, o choro é inerente da noite. Quem já passou em velório uma noite, 2 noites, faço muito velório lá na minha cidade, você sabe o que quer dizer isso. E como é difícil quando vai dando uma vigília de 3 horas, 4 horas da manhã, e as pessoas vão embora e você fica sozinho. E normalmente não tem ninguém para te acompanhar naquilo, e parece que a dor é mais intensa. Assim também foi com Jesus. Mas as noites dessa semana, para os judeus, para os filhos de Deus, foram uma semana muito complicada. Foram as noites mais longas que aquele povo já passou, que os seus discípulos já passaram. Mas a palavra do Senhor, e Jesus te diz que pela manhã vem alegria. Assim como o sol da justiça nasceu, assim como a misericórdia de Deus nasce a cada manhã, a alegria de Deus vai nascer nessa manhã para as nossas vidas. Páscoa, hoje à noite eu quero falar um pouquinho com você, não vou pregar sobre isso, mas eu gostaria de falar um pouquinho com você. Tem o sentido de uma festa que Deus estabeleceu lá no Velho Testamento, mas também de renascer, de recomeçar, um divisor de águas. Nessa manhã, Deus quer fazer diferença e divisão antes dessa manhã e depois para a sua vida. Numa manhã de domingo como essa que a gente está vivendo, Jesus ressuscitou. Isso é um motivo de muita alegria. Mas naqueles dias, os 3 dias que sucederam foram dias muito pesados para eles. Como o pastor leu o mesmo texto que eu gostaria de repartir com você, mas para não ficar igual, vou falar ele em Lucas, ele muda um pouquinho a visão de um médico. Mas diz o seguinte: foram 3 dias terríveis de dor, de sofrimento, uma Páscoa que jamais seria esquecida. Aquela cidade estava um tumulto tremendo, pensa nisso, era uma cidade pequena, as ruas são apertadas, todo mundo sabia o que aconteceu. Nessa cidade não é diferente, na minha cidade não é diferente. Os fatos que acontecem, todo mundo fica sabendo, sim ou não? Não é verdade? Não sei, nasceu alguém, todo mundo fica sabendo. Faleceu alguém, todo mundo fica sabendo. Fulano foi preso, todo mundo fica sabendo. A maioria das pessoas ficam sabendo. A cidade estava um tumulto tremendo, as conversas, os mexericos, o nervosismo, tinha deboche, tinha medo. Porque Nazareno, aquele carpinteiro, aquele homem simples, aquele homem que fez tantos milagres, que todo mundo conhecia. Ontem de madrugada, conversando com Jesus, com Jean, ele falou: mas por que então não prenderam Jesus antes? Foi o que Jesus perguntou aqui. Por causa do tumulto, por causa da revolução, por causa do momento político que vivia aquela cidade naqueles dias, por causa das facções que existiam, que achavam que Jesus seria um libertador diferente.
não é o nosso assunto para hoje. Mas eu quero dizer para você que naquele dia foi um espetáculo terrível de horrores. Mas ontem, quando eu estava orando para vir para cá, sabe o que Deus falou para mim? Os paralíticos que Jesus curou. Você lembra disso? Quantos paralíticos Jesus curou? Ele pegava pela mão e falava: levanta, toma o teu leito e anda. Onde estavam os paralíticos quando Jesus estava passando pela crucificação? Junto com Jesus, sem as suas muletas, mas eles estavam no meio daquela procissão. Eu fiquei pensando, onde estavam os cegos que Jesus curou? Eles estavam acompanhando Jesus bem de perto, para olhar no fundo dos olhos dele. E se é Jesus, agora eu posso enxergar aqueles olhos que estavam fechados por pauladas, por pancadas. Por cada sofrimento desse de Jesus, lá em Isaías, diz que nós somos curados de uma doença. Por cada tecido epitelial que foi arrancado, que foi espolado, ele teve aproximadamente 90% de todo o seu corpo, a sua pele, a sua primeira pele foi toda esfolada, por causa dos martírios, dos chicotes, das pauladas, por mim e por você, para que nós não mais tivéssemos doenças de pele. Ábido tem um livro novo, o Dr. Ábido tem um livro muito interessante, eu estava acompanhando ele esses dias. Ele fala assim, que aquela coroa de espinhos que foi encravada na mente, na fronte, na têmpora de Jesus, bota a mão assim aqui do lado para você ver. Quem já teve enxaqueca sabe o que eu estou falando, dói muito. Ele diz assim, você jamais vai precisar ter dor de cabeça de novo, porque por cada marca que Jesus passou, na verdade, é uma enfermidade que você estava sendo curado. Ele diz que todas as nossas enfermidades, todas as nossas chagas, todas as nossas dores, sem exceção, foram curadas pelo sofrimento de Jesus na cruz. E naquele dia eu fiquei pensando assim, os leprosos que Jesus curou, e não foram poucos, alguns voltaram. No meio daquelas ruas apertadas de Jerusalém, aquele espetáculo todo, eles podiam tocar agora limpos em Jesus, porque eles estavam ali próximos. Eles podiam de novo viver na sociedade. Eles estavam ali como testemunha de Jesus. Não podiam fazer muito, mas estavam ali. Eu fiquei pensando onde estava Lázaro naquele dia que Jesus foi crucificado. Você já pensou nisso? Sim ou não? Lázaro morreu, mas voltou à vida. Lázaro já estava nos céus. Eu lembro um dia que eu ministrei com você. Quando Lázaro chega no céu, fala assim, eu venci, recebi minha coroa. Chega lá, Deus fala para ele, eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que você precisa voltar. Meu filho precisa de você lá embaixo, para ser testemunho. Acho que Lázaro falou assim, puxa, foi tão difícil chegar aqui. Foi tão difícil vencer, recebi minha coroa, tive que devolver. Lázaro corria um risco, um sério e um grave risco. Porque se Lázaro aqui no meio da sua nova caminhada não vai para o céu de novo, ele teria perdido a sua chance. Mas quando Lázaro volta e houve aquela festa tremenda, e Lázaro, o melhor, talvez um dos únicos amigos reais de Jesus, dessa história toda junto com João, eu creio que naquela manhã, Lázaro sabia exatamente por que e pelo que Jesus passaria. Mas Lázaro, e junto com aqueles meninos e aquelas meninas que Jesus ressuscitou, não foram apenas os citados na palavra, que estiveram mortos e agora estão vivos, caminhavam ao lado de Jesus, talvez não tão perto por causa dos soldados, daquilo que você viu acontecendo aqui, mas eles estavam lá como testemunha, olhando nos olhos de Jesus, dizendo assim, não posso te tirar daí, mas eu estou aqui, eu vou com você até o final. Onde estavam os discípulos naquela sexta-feira de horror? Pensa nisso, subindo por Gólgota. Eu penso que principalmente Pedro, nem que fosse disfarçado, estava ali do lado. Ele falou, Jesus, se você morrer, eu vou com você. Não foi isso que ele falou? Ele cortou a orelha do soldado, falou, onde você for eu vou. Jesus disse para ele, deste cálice você não pode beber. Eles estavam ali. Ontem, quando a gente conversava ali de madrugada, não é isso? Né, Jesus? A gente pensou na mãe. Quem é mãe entende o que eu estou falando, não é verdade? A mãe de Jesus estava ali, não interessa, Maria estava ali, ela não podia fazer muito, mas ela era mãe, ela gestou, ela gerou, estava ali, ela carregou 9 meses, ela cuidou. Ela não via Jesus como Senhor, como Salvador, ela via Jesus como seu filho. E a vontade dela era tirá-lo dali, a vontade dela era estar com ele, mas ninguém podia passar pelo que Jesus passou. Quando lá no céu um dia, na eternidade, Deus pega Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e fala assim, eu tenho um plano. Depois que Adão entregou a chave, aconteceu tudo que você sabe de Gênesis e tal, porque de Gênesis a Apocalipse tudo é apenas uma história. A gente entende nesse texto que o pastor leu hoje, também no de Lucas, que é a mesma história. Jesus começa a explicar para os discípulos que desde Gênesis até Apocalipse tudo aponta para uma única coisa, Jesus Cristo e o salvamento e aquilo que ele ia fazer por nós através da cruz do Calvário.
O tema da Bíblia inteiro é a cruz, independente de onde você passa. Seja os profetas que profetizaram, ou seja, até Apocalipse, tudo fala de um cordeiro, de um leão, o leão da tribo de Judá e o cordeiro que tinha que ser morto e padecer. Quando Jesus nasceu e era uma criança, ele não era uma criança normal, ele sabia que ele morreria. Tem uma música muito interessante da Aline Barros, não sei se vai dar para a gente baixar, mas ela chama-se Um Carpinteiro. Diz que Jesus foi tão apaixonado por nós e por essa obra, que ele sabia todos os minutos que ele teria que morrer. Jesus nunca foi iludido. Jesus teve vontade de desistir, sim ou não? Ele era homem, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não tem jeito, porque o que Jesus sofre é algo terrível. A gente vê as encenações que representam algo. Você viu o Mel Gibson fazendo um filme muito bacana, muito legal, mas aquilo ainda não é a totalidade de tudo que Jesus passou. Os cientistas e os estudiosos e os teólogos acham que aquilo talvez fosse uma parte muito pequena de tudo que Jesus realmente sofreu, para que nós hoje pudéssemos estar neste lugar. Então naquela manhã, sabe, foi uma manhã bonita como a de hoje, mas a noite que antecedeu, as 2 noites que antecederam foram noites terríveis, as noites mais longas que eles já passaram, porque os homens mataram a própria vida, mataram a Jesus. Naquela manhã, como uma manhã dessa, algumas mulheres, como o pastor falou, acordaram muito cedo, para ir fazer o quê? Elas primeiro foram junto com Jesus. Abrem Lucas comigo, por favor, se você tem Bíblia. Lucas capítulo 24, versículo 1. Algumas mulheres, os discípulos não podiam sair de casa porque estavam com medo, os homens eram mais visados, eles andaram 3 anos e meio com Jesus, eles falavam como Jesus, se vestiam como Jesus, eles pareciam com Jesus, e se mataram o mestre, o que eles fariam então com os seus discípulos? Nessa altura aqui, nós só temos 11 dos discípulos. Você sabe que Judas, né, Beto? Já foi. Beto está enrolado. Judas, uma hora dessa, já era, foi embora. Mas nessa altura que nós estamos em Lucas capítulo 24, verso 1, vamos ler junto, acompanhe. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram aquelas mulheres ao sepulcro, ao cemitério, a tumba de Jesus, levando aquelas especiarias e os óleos que tinham preparado, e aqueles ungüentos e os perfumes. Verso 2: e acharam então aquela grande pedra revolvida do sepulcro, e entrando eles não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas então perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com os vestidos resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e baixando o seu rosto para o chão, então eles lhes perguntaram: por que buscais aquele que está vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ele ressuscitou. Vocês se lembram daquilo que ele mesmo vos disse, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens, pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. E lembraram-se então daquelas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e a todos os demais. Eram elas Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com eles estavam, as que diziam todas estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como devaneios, e não creram naquelas mulheres. Verso 12: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu ali apenas os lenços e os panos. Ele retirou-se, e admirado com tudo aquilo e com aquele caso. Presta atenção. Aquelas mulheres, muito de manhã, muito cedo, elas acordaram e foram ao cemitério, aquele túmulo, mas só viu o quê? Os lenços e os panos aos quais Jesus havia sido enrolado. A primeira reação foi pensar o quê? Ninguém pensou, sem exceção, ninguém pensou que Jesus havia ressuscitado. Querido, Jesus padeceu em torno de 33 anos e pouco. Ele era um jovem, ele era muito novo. Seu ministério durou em cerca de 3 anos, o ministério dele na terra. Mas no restante da sua vida, não quer dizer que Jesus foi uma pessoa normal, ficou brincando de carrinho, ficou fazendo artesanato. Ele era carpinteiro, possivelmente pedreiro também. Mas nesses 3 anos que ele intensificou, ele falou: eu vou dar um gás, eu vou fazer em 3 anos a obra que eu tenho para fazer, porque assim estava determinado. Jesus passou todos os dias da sua vida sentado com os discípulos, comendo pão, tomando vinho. Quando ele tinha os seus momentos de discipulado, ele dizia assim: importa que eu, filho do homem, eu morra, ao 3º dia eu vá ressuscitar. Jesus falou todos os dias do seu ministério que ele ressuscitaria.
Mas ninguém lembrou disso. A primeira reação de todo mundo foi olhar e falou: o corpo de Jesus foi roubado. Levaram o corpo do nosso mestre, ele não está mais aqui. Quando ela chega e conta para os 11 discípulos, porque Judas já havia morrido, se enforcado, eles disseram assim: puxa, roubaram o corpo do nosso Senhor, o que vai ser da gente a partir de agora? Nem ao menos o corpo dele a gente tem. Ninguém pensou, ninguém lembrou que Jesus havia ressuscitado, nem Pedro. Pedro correu lá, olhou e voltou, mas Pedro não falou nada. Aquelas mulheres que viram os anjos, que tiveram aquela visão, elas foram as primeiras que tiveram a certeza de que Jesus ressuscitou. Mas se Jesus não levanta no terceiro dia, você não estaria aqui. Olha para o seu irmão, dá um sorriso, fala para ele: se Jesus não ressuscita, fala assim: se Jesus não ressuscita, minha irmã, você não estaria aqui. Não teria IPI, não teria Batista, não teria casa de oração, não teria Brasil para Cristo, não teria Assembleia de Deus, não existiria corpo de Cristo. Se Jesus continua morto, se Jesus ainda está na cruz, se Jesus estivesse lá. Você sabe, quem tem National Geographic, sei lá o que você tem lá na sua casa, um channel qualquer desses daí, você vai ver que eles passam dia e noite tentando achar o corpo de Jesus. Por quê? Se o corpo de Jesus for encontrado, tem um filme do Antônio Bandeiras que se chamou O Corpo. Se você não viu, assista para você ver. Muito interessante. A nossa fé não teria razão. Se Jesus apenas apanhasse, como nós vimos aqui agora, apenas tivesse seu corpo todo profanado, destruído, massacrado, mas não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nada do que nós temos teria sentido. Se Jesus não tivesse ressuscitado, isso não faria sentido. Vamos continuar lendo, só para a gente encerrar. Depois eu quero cantar uma canção com você. Versículo, deixa eu ver aqui, 13, capítulo 24, verso 13. E eis que no mesmo dia, naquele mesmo dia que as mulheres tinham ido ao cemitério, um pouquinho depois, verso 13, no mesmo dia, iam 2 daqueles discípulos a uma aldeia que distava de Jerusalém, cerca de 60 estádios, cujo nome era Emaús. Diga comigo, Emaús. Pode ser melhor, eu sei que você não tomou café. Diga Emaús. Iam falando eles entre si, conversando tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que então, estando eles ainda falando entre si, faziam perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia andando com eles pelo caminho, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eles não o conhecessem. E ele então lhes disse: que palavras são essas que vocês no meio do caminho estão trocando entre vós? E por que vocês estão tão tristes nessa manhã? Verso 18. E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas ou Cleopas, disse-lhe: és tu sozinho, só você é peregrino em toda Jerusalém, que não sabe as coisas que aconteceram nessa cidade nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: quais coisas são essas? E eles lhes disseram então: as que dizem respeito a Jesus, aquele varão, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo este povo. Verso 20. E como os principais, os sacerdotes e os nossos principais e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele, aquele que havia de vir, que remisse a Israel, mas já agora tudo isto é passado, e ao terceiro dia, e desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram até o sepulcro, e não achando nada, nem o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que lhe disseram que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram até o sepulcro e acharam, por assim, que ele realmente, aquilo que as mulheres haviam dito era verdade, porém não ouviram. Verso 25. E ele então lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, lá de trás do Velho Testamento, do Pentateuco, e por todos os profetas, Jesus explicava-lhes o que se achava em todas as escrituras. E chegando então até aquela aldeia onde eles iam, e ele fez com eles, como que ia para mais longe, fez de conta que ia mais à distância. E eles então o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e estando ali com eles até a mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e deu-lhes. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram,
e ele imediatamente desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia o seu coração quando a gente conversava ali no caminho daquela cidade ali de Emaús, e nos falava quando ele nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, apareceu a Pedro. E eles lhes contaram tudo aquilo que acontecera no caminho de Emaús, como lhes foi dado a conhecer quando ele partiu o pão. Olhe para mim, por favor. 3 anos e meio ensinando que ele ia ressuscitar. Quando Jesus pega aqueles 2 meninos ali na estrada de Emaús, e ele fala com aqueles 2 discípulos, homens que os conheciam, que andaram com ele, que estavam com ele, que foram treinados por Jesus, e eles estavam comentando o que toda a cidade estava comentando, que existia um povo nessa cidade que acorda às 6 horas da manhã para celebrar Jesus, para interpretar o que aconteceu com Jesus. As coisas que dizem respeito a Jesus são importantes para nós nessa cidade, nessa igreja. Você acha que alguém dessa cidade não te conhece? De verdade, olha para o seu irmão nessa manhã, olha para o rosto dele. Queria que você virasse para quem está do seu lado. Se a tua família não vale, olha para o lado de lá, tá? Presta atenção, todo mundo sabe que você é da IPI, sim ou não? Todo mundo sabe que você é de Jesus. Todo mundo sabe que no seu carro tem aquele versículo: propriedade exclusiva de Jesus, não é assim? Não sei o que tem no seu carro, foi Deus que deu, tira o olho, não é assim? Não sei. No seu salão, você tem alguma coisa que te identifica, na sua camiseta, no seu dia a dia, nas suas redes sociais, na sua internet. As pessoas sabem que você é de Jesus. O teu falar te entrega, o teu proceder te entrega. Mas onde estavam os discípulos? Estavam com medo, porque o medo cega. Às vezes nós entendemos intelectualmente tudo isso que está acontecendo, mas isso não faz sentido no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Pense, os discípulos estavam sozinhos. Os discípulos pediram a conta nos seus empregos para seguir um Jesus, um revolucionário. Eles deixaram as suas casas, eles confrontaram as suas famílias, eles desafiaram toda uma sociedade, aquela religião que eles criam. Mas o mestre foi morto. E se mataram o mestre, o que eles iam fazer com Pedro, com Tiago, com João? Eles estavam no cenáculo, trancados, escondidos, com medo. E a gente não seria diferente nessa manhã. Ninguém nem lembrou que Jesus ia ressuscitar. Eles achavam que talvez os anjos tirassem ele da cruz, como nós vimos aqui. Talvez ele pulasse lá de cima: se tu és o Cristo, sai daí, dá um jeito. Mas Jesus morreu como cordeiro, não falou nada, não reclamou. Deve ter chorado muito. Mas eles estavam morrendo de medo. E aqueles 2 moços na estrada de Emaús, indo embora de Jerusalém, porque também estavam com medo. De repente Jesus chega no meio deles, para a gente fechar essa palavra hoje de manhã. Talvez dali um tempo abraçou eles e começou a caminhar nos 3. Jesus estava morto há 3 dias. Você já se perguntou onde Jesus estava? Sim ou não? Pergunta para o seu irmão: onde estava Jesus? Pergunta para ele: cadê Jesus? Onde Jesus ficou 3 dias? Eu não sei se você faz essas perguntas. Toda vez que eu leio a Bíblia eu pergunto. Se está escrito lá: não é bom que o homem viva só. Quem lembra disso? Quem perguntou? Quem achou que não era bom? Você tem que fazer essas perguntas para o texto e ele te responde. Deus achou que isso não era bom. Jesus estava onde nesses 3 dias? A Bíblia diz que aquele que desceu não é outro senão o mesmo que subiu. Aquele que desceu para tomar das mãos do diabo as chaves da vida e da morte que foram lhes entregues lá em Adão, lá em Gênesis. A Bíblia diz assim que, expondo a ignomínia, a vergonha na cruz, ele colocou todo o nosso escrito de dívida, ele zombou. A Bíblia diz que Jesus zombou. Eu não sei o que é zombar para você. Se você é corintiano, todo dia alguém zomba da gente, não é assim? Esses dias eu estava vendo na internet, pôs uma foto, todo mundo assaltando um banco, né? Torcida do Corinthians fazendo empréstimo, né? Para contratar um novo técnico. Todo mundo foi zomba. Diz que Jesus zombou dos principados e potestades. Para Satanás, querido, para o mal, naqueles dias, Jesus havia perdido, sim ou não? Crucificar o Filho de Deus foi o ápice de tudo que aconteceu. E quando o mal achou que havia ganho, na verdade, era o plano de Deus se cumprindo naquele lugar. Jesus chegou todo feliz depois de uma batalha tremenda, lá no Hades, lá no inferno, para resgatar tudo aquilo que nós colocamos na mão de Adão e de Eva, mas eles passaram para as mãos do mal. E ele estava louco de saudade, morrendo de vontade de dar um abraço. Falou: estou aqui, eu venci, quero compartilhar com vocês. Ele chega por trás dos discípulos, e o que eles estão conversando, diz o texto? Eles estão tristes, desanimados. Falei: meu amigo,
eu acho que eu errei. Começa a desconfiar, e era a mesma coisa que os 11 estavam no cenáculo batendo um papo. Ele estava dizendo, eu acho que realmente esse cara não era o Messias. Este homem não era o Filho de Deus, ele era um milagreiro, ele era bom de milagre, mas ele morreu. Ele ressuscitou a tanta gente, mas ele morreu. Já vai o 3º dia e nada dele ressuscitar. Tudo bem que Maria, que Marta, que as mulheres falaram que ele ressuscitou, mas ninguém viu. Eu não estava lá, Tomé que está certo. Esse negócio de fé, esse negócio de ressuscitou e tal, será que isso é verdade? Muitas vezes nas nossas vidas, eu nem preciso dizer para você levantar as tuas mãos, a gente pensou em voltar atrás. Páscoa serve para isso. Mas muitas vezes em nossas vidas, nós pensamos que lá atrás era melhor, que os relacionamentos do mundo eram melhores, que os empregos quando a gente não era cristão eram melhores, que antes de entrar na igreja a gente não tinha os problemas que a gente tem. A gente esquece como você chegou, como eu cheguei nesse lugar, como você chegou diante de Deus, Ele olhou para você, te amou com os teus defeitos, falou, vale a pena morrer por você. Jesus ia se revelar, ia dar um abraço neles, mas ele começou a ouvir eles dizendo assim, eu acho que aquele cara não era verdadeiramente o Messias, aquele homem não era verdadeiramente o Cristo, porque se fosse não teria nos deixado. Jesus começa a ficar um passo atrás, 2 passos atrás, ele resolve participar da conversa. Ele chega na estrada de Emaús e fala assim, olha, o que vocês estão conversando? Ele fala assim, você não sabe, você é o único estrangeiro que não sabe o que a gente está batendo um papo aqui. O que aconteceu nesses 3 dias em Jerusalém, como o carpinteiro, como o filho de José, de Maria morreu, já não era nem filho de Deus mais nessa altura para eles. E como ele nos abandonou, nós deixamos tudo por causa desse Jesus. Deixei emprego, deixei casa, deixei família, deixei mãe, deixei pai. E agora eu dei minha cara a tapa, eu falei que eu era de Deus, eu era crente, eu era isso, eu fiz Jesus na peça. E eu estou aqui hoje sozinho, ele nos abandonou. E eles não conseguiram enxergar Jesus. Emaús quer dizer lugar de águas quentes, águas termais. Eles estavam indo para um lugar que as águas eram quentes e elas brotavam. Naquele caminho Jesus vai embora, fala, estou indo embora, vou um pouquinho mais para frente. A Bíblia diz que ele deu a entender que ia, mas não ia. E os 2 discípulos falaram assim, forasteiro, fica com a gente, vamos comer um pedaço de pão, vamos entrar, a gente lava os pés, as mãos, era o costume da época. Jesus entra naquele lugar. Daí, hora que ele pega o pão e parte, como o Jean fez aqui nessa manhã, as escamas caem dos olhos. Eles estavam tão tristes que eles não perceberam que Jesus já estava ali. Eles estavam tão desgastados com todo aquele processo de perca, de velório, de tristeza, de dor, de ver a vida sendo morta naquela cruz, que eles não perceberam que Jesus já estava ali. Amados, nessa manhã a gente veio aqui para entender que Jesus está nas nossas vidas. Mas na verdade Jesus está nas nossas vidas há muito tempo atrás. Jesus entrou na sua vida o primeiro dia que você recebeu como seu Senhor, como seu Salvador. O dia que você disse, eu quero fazer uma opção pelo meu batismo. Jesus sabia todos os seus dias, até o último dia da sua vida. Jesus é um Deus do futuro, mas Jesus é o Deus que está aqui no teu presente. O Deus que conhece todas as suas falhas, e você é falho. Tem um pastor que diz assim, você crucifica Jesus todos os dias quando você volta. Mas deixa eu te falar, eu descobri, Jesus te ama com todos os teus defeitos. Ele te ama tanto que Ele não vai deixar você assim, mas Ele te ama. Naquela estrada de Emaús, o coração dele estava muito congelado para saber. E a única pergunta que Jesus fez é a que Ele vai fazer essa manhã para a gente fechar essa palavra. A mesma palavra, a mesma pergunta que Ele fez em Mateus capítulo 16, verso 13, você não precisa abrir. Ele diz assim, quem os homens dizem ser o Filho de Deus? Vou repetir para você. Ele perguntou assim, quem dizem os homens de Jerusalém ser Jesus? Um dos discípulos diz, alguns dizem que você é Elias, outros disseram que você é como Jeremias, outros disseram que, sei lá, talvez João Batista, João o Batista que estava batizando, uma voz que clama no deserto, um profeta. Jesus falou assim, vocês não estão entendendo nada. Igual aqueles meninos ali na estrada de Emaús, não estavam entendendo que Jesus já havia ressuscitado. E hoje nessa manhã, Jesus quer saber quem eu sou para você. Se eu pedir para você perguntar para quem está do seu lado, perguntar assim, quem é Jesus para você? Ele ia demorar algum tempo, Jesus é a vida, Jesus é minha salvação, Jesus é o meu amado, Jesus é a pessoa mais, não sei. Jesus queria saber para mim e para você nessa manhã, quem eu sou para você. Ele perguntou para aqueles 2 discípulos, o que faz sentido na sua vida? Tudo que eu te expliquei durante esses 3 anos.
Quem sou eu para você? Tudo bem que Israel não sabe, tudo bem que Jerusalém acha que eu sou profeta, que eu sou alguém passageiro, aí eu até entendo. Mas vocês que andaram comigo, que comeram pão comigo, que dormiram comigo, que pescaram comigo, não puderam morrer comigo, mas eu estou aqui, vocês não entenderam nada até agora. E ele perguntou: quem eu sou para você? A nossa resposta hoje faz toda a diferença nessa manhã. Se a minha resposta, se a sua resposta agradar o coração de Deus, a nossa vida vai ressuscitar com Jesus nessa manhã. Os nossos sonhos, e sonhos são passageiros, então são os nossos projetos que têm começo, meio e fim. A tua vida cristã vai ressuscitar nessa manhã. O teu ministério vai ressuscitar nessa manhã. A tua família vai ressuscitar essa manhã. A sua aliança vai ressuscitar com Jesus essa manhã. Jesus desceu, mas Jesus subiu. Eles perguntaram: por acaso não te ardia o coração quando ele falava? Não ardia o coração da gente quando os meninos estavam interpretando a peça aqui? Sim ou não? Eu lembro quando a gente estava passando pelas ruas principais de Arapongas, no primeiro queima a cara, né? Na primeira, você fala assim: puxa vida, em frente da casa do prefeito, ele dando tchauzinho para a gente, a televisão filmando. Aí comecei a pensar o que Jesus passou pelas ruas apertadas de Jerusalém, os lugares onde ele comia, os lugares onde ele visitava, a casa dos seus amigos, passando, pensa nisso, passando por aí. Ele falou: puxa, ele com a cruz, ele podia de vez em quando dar uma olhada e falar assim: eu já fui feliz nesse lugar. Nessa manhã, querido, você já sentou em alguns bancos dessa igreja, e muitas vezes nós não sabemos de verdade o que é Jesus para a gente. Vamos tomar ceia daqui a pouco. Eu quero fazer uma oração para ressuscitar em você e em mim a nossa fé nessa manhã. A gente perde a fé de vez em quando, de verdade. A gente perde a fé e a gente começa até a duvidar se realmente eu devia estar nesse lugar, se as coisas podem me mover do coração de Deus ou do amor de Deus. A Bíblia diz: nada poderá me separar de um amor que me constrange. Acho que nós não achamos a música da Aline, mas não tem problema, não tem o carpinteiro, né? Essa canção diz assim: um homem simples, apaixonado por uma missão e uma obra, perdoar os nossos pecados. Se Jesus perdoou, você de verdade está perdoado. Jesus quer saber o seguinte: valeu a pena morrer por você, sim ou não? Feche os olhos comigo, quero fazer uma oração e passar para o pastor. Ele quer saber se o seu sacrifício realmente valeu a pena por você. Ele sabe que para ele valeu a pena, como aqueles discípulos na estrada de Emaús. Nesta manhã, Emaús, que quer dizer águas quentes, águas termais, lugar onde Deus nos leva para aquecer os nossos corações, lugar onde Deus nos leva para quebrar toda a frieza da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Entender Jesus é diferente de amar Jesus. Entender intelectualmente que Jesus morreu é uma coisa, mas dizer: Deus morreu por mim, isso vai valer a pena na minha vida, é diferente. Saber que aquele sangue que foi vertido na cruz vai valer a pena por mim. Eu não quero que você se emocione, não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que a fé, porque fé é a razão, hoje, nessa manhã, faça um efeito. Jesus vai te pegar hoje nesse caminho de Emaús e vai tirar a frieza dos nossos corações, aquilo que ficou congelado dentro de nós, aquilo que desde criança, não sei, talvez você veio com os irmãos católicos, faziam naquela porção, eu lembrei, quando eu era criança e você assistia, aquilo te tocava, e você muitas vezes queria pegar aquele que era o carrasco, aquele que fazia o papel de Judas e dar nele, bater nele, porque ele estava matando aquele que você mais amava. Às vezes a gente olha, nem a interpretação toca o nosso coração mais, porque a gente cresceu tanto, a gente é tão maduro, a gente é tão sério hoje, que isso não é para a gente, isso é para as crianças. Jesus está dizendo: quem eu sou para você nessa manhã? Quem dizem os homens dessa cidade ser o Filho de Deus? Um profeta? Um nome na parede? Uma imagem que foi crucificada? Quem é Jesus para você nessa manhã? Você não acordou cedo porque o pastor te convidou, você acordou cedo porque você veio fazer uma celebração de um Jesus que ressuscitou. Eu vou te convidar para ficar em pé por um minuto, onde você está. Não vou te chamar aqui à frente. Tem, né? Eu gostaria que, não sei, algum dos irmãos que tocam podia ministrar aqui só um fundo para a gente. Quero fazer uma oração. Feche os teus olhos. Aleluia, Espírito Santo de Deus está aqui.
Uma das irmãs, um dos irmãos que canta, podia vir ajudar a gente aqui? Canta pra gente nessa manhã. Canta aí uma canção. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração, amém? Quero pedir que nessa manhã, assim como o pastor leu, assim como a gente leu naquele texto, a gente não precisa tocar nas feridas de Jesus hoje para saber que Ele ressuscitou. Há quanto tempo você está agarrado em algo que aconteceu com você e diz assim, não, eu não perdoo Jesus por isso. Preste atenção, Jesus vai te perdoar, vai me perdoar essa manhã. O sangue do Cordeiro faz toda a diferença nos umbrais das nossas portas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje à noite. Jesus estava dizendo, está consumado. Quando o pastor leu aqui e disse, está consumado, quer dizer, toda a dívida foi paga. Aquela promissória que estava assinada com o teu nome, foi destruída, foi rasgada. Ele diz que encravando na cruz, ele zombou dos principados e potestades. Ele disse assim, eu vou para o meu Pai, Ele é onipotente, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele estava dizendo, eu arranquei esse poder à força, eu ganhei, eu não sou mais o cordeiro, eu sou o leão da tribo de Judá. O seu Deus não é um Deus coitadinho, o seu Deus não é um Deus pequeno. Ele se deixou. Existe um texto lindo, Jesus diz o seguinte, a minha vida ninguém tira, eu tenho poder e autoridade do Pai, eu dou, eu entrego a quem eu quero, eu pego de volta a hora que eu quiser. Quando Satanás diz para ele, te atira aqui do pináculo do templo, faz as pedras transformarem-se em pão. Ele fala assim, se eu quisesse, miríades de anjos teriam me salvado das mãos desses carrascos, mas a minha escolha foi morrer por você nessa manhã. Quantas irmãs vão cantar essa canção? Queria que agora você soltasse da mão de quem está do seu lado. Se tem liberdade, se quiser colocar no coração, abrir, fechar, não interessa. Quero que você se lembre da primeira vez que você disse, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Celebração quer dizer trazer à memória aquilo que eu fiz um dia. Jesus estava dizendo, um novo pacto será feito nessa manhã. Uma nova e uma eterna aliança. Eu quero que você diga assim, Jesus, se alguma coisa na minha vida ainda não deu certo, alguma área eu não te entreguei, se algumas vezes eu tenho esquecido, como os discípulos ali em Emaús ou no cenáculo, de que o teu sacrifício valeu, se algum dia na minha vida eu pensei em voltar atrás, eu achei que as comidas do Egito eram melhores, eu achei que lá fora era melhor, hoje eu estou dizendo o contrário, eu estou dizendo que a cruz é o melhor, que valeu a pena esperar, que o Deus que ressuscitou está aqui nessa manhã, o teu sangue é sobre mim. Se o Senhor diz que eu posso mesmo. Se o Senhor diz que eu vou mesmo. O Deus que prometeu ressuscitar, ressuscitou. Deus vai ressuscitar os teus sonhos essa manhã. Fecha os teus olhos. Essa canção é a nossa oração dessa manhã, amado. Mestre, eu preciso de um milagre. Quem souber canta, olhos fechados. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Se você precisa de um milagre, levante as suas mãos com a gente, aleluia. Um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda as nossas histórias nessa manhã, ó Pai. Ressuscita os nossos sonhos, meu Deus. Transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
A última vez, cante com a gente. Eu preciso de um milagre. Amado, o pranto pode durar uma noite inteira, mas hoje a gente vai sair daqui com uma alegria nova. Tua família precisa ressuscitar com Jesus nesta manhã. Teu ministério precisa ressuscitar com Jesus esta manhã. Nessa ceia os teus pecados serão cancelados, os nossos pecados serão cancelados. Cante com a gente. Lázaro ouviu a sua voz, Oh Deus, quando aquela pedra removeu. depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Canta bem forte pra gente encerrar. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda a nossa história, Deus. Muda a minha história, Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida, Senhor. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. ressuscita-me. Tu és, pode ser. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Oh Deus, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. as irmãs do teclado vão continuar tocando. Fecha os teus olhos, os irmãos que estão aqui também. Não é o meu não, tem um microfone que está dando microfone ou um instrumento. Baixa tudo aí que funciona, irmão. Baixa aí, urso, que funciona. Isso. Corta tudo então, irmão. Tira esse barulho. Isso. Fecha os teus olhos. Vou passar para o pastor Osmar. Eu quero fechar com aquele versículo que a gente abriu, amado. Você já chorou demais, você já sofreu demais, eu também. Não se iluda, a gente vai errar o resto das nossas vidas. Mas o sangue do Cordeiro vai te lavar, né, tio? Deus está aqui nessa manhã. Ele te ama tanto que Ele achou que valia a pena morrer por mim e por você. Ele me ama tanto que Ele faria de novo, se necessário fosse. Mas a nova e eterna aliança é de uma vez para sempre. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu peço que a gente tenha alegria neste lugar. Aqueles irmãos que já sofreram tanto, que já foram tão marcados, meu Deus, que tantas vezes, meu Deus, nós pensamos, às vezes até em desistir, e esquecemos aquilo que o Senhor fez por nós. Nesta manhã, quero pedir, meu Deus, que a alegria venha. Que o Cristo que foi para a casa daqueles 2 discípulos e pôde partir o pão com eles, possa ir para a nossa casa, para a nossa empresa, para o nosso ministério, para a nossa família, para a nossa igreja, para aqueles que nós amamos. A tua ira dura apenas um instante, no teu favor está a vida. E o pranto que durou toda uma noite, toda uma sexta-feira e todo um sábado, nesse domingo de manhã, quando o Senhor ressuscitou por nós, eu quero pedir que daqui para o final desse ano,
profeticamente falando, o Senhor possa nos dar um motivo de nos alegrarmos, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem aplaudir a Jesus pelo sacrifício dele? Amém? Muito obrigado. Meus irmãos, chegamos no momento mais importante deste culto. Eu creio que este não é um apêndice, é o ápice. Eu me lembro de que, lendo o texto sagrado, diz a Bíblia que Jesus cantou um hino com os seus discípulos. Na encenação foi cantado aqui. E eu tenho uma curiosidade aguçada, como eu gostaria de saber que hino que cantaram naquele dia. Qual foi o hino que eles cantaram? Um salmo? Um cântico de tradição judaica? Um cântico do apostolado, do discipulado, do colegiado? Que cântico que foi aquele? Nós vamos tomar assento à mesa que é dele. E eu quero agora convidar você, meu irmão, para que você entre nesse clima. Você vai cantar como você nunca cantou na tua vida. Hoje, nesta manhã, solta a voz, solta o pigarro, solta toda a tua alma, bota o teu coração nos teus lábios e adore aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Jesus está neste lugar. Amém, meu irmão? Mas amém mesmo? Então olha para quem está do seu lado e fala, fica de pé e vamos cantar. Claro que quem não pode, não pode, mas quem pode, vamos. Vamos cantar para valer, vamos ter 2 cânticos aqui agora, com a nossa alma e o nosso coração, e depois nós vamos para a mesa do Senhor. Amém, queridos? Vamos lá. Aleluia. Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Amém? Então, com alegria nos nossos lábios, no nosso rosto, a gente vai declarar isso, que Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas. Amém? Com palmas. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte, a sua vitória? Jesus ressuscitou. 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 Ressuscitou, ressuscitou, aleluia, ressuscitou, 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 aleluia, venceu a morte, venceu o mal, Ele venceu as trevas e nos resgatou. Aleluia, declare isso. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas e nos resgatou. Ressuscitou, ressuscitou.
ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Ele ressuscitou, meus queridos. Ele está vivo. Ele está vivo. Aleluia. Como é bom saber que o nosso Deus, Ele vive. E o inimigo das nossas almas, ele anda como um leão, tentando nos devorar. Mas o nosso Deus, Ele verteu o sangue dele lá na cruz, por amor a mim, por amor a você, e Ele está vivo. E nós somos livres para adorar ao Senhor, amém? Aleluia! O diabo quer nos devorar. Tá buscando brechas para destruir, tomar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor, Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, faz eu viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Crucificado e o inferno em festa se alegrou. Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador, mas não eram escravos que pendiam na cruz. Foi meu pecado que matou Jesus. O dia fez sem trevas e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do tempo se rasgou, hoje eu posso entrar no Santo dos Santos e adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso com Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Bem no meio da festa o diabo começou a ouvir passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Quando as portas se abriram, o cordeiro ouviu e como um leão tentou fugir. Caiu como serpente, todo principado se prostrou. O leão de Judá pisou bem forte e os esmagou. Tomou a chave das mãos do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como Filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria, mas o corpo ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá.
jardineiro perguntou: onde está o meu Senhor? Ele olhou nos seus olhos e pelo nome ele a chamou. Ela reconheceu a voz do Mestre. Rabone, Deus de Deus ressuscitou. Hoje eu sou livre para amar a Deus, de pé vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, de pé vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele reina, ressuscitou, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, e vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, e vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, e vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nós lemos algumas vezes o texto de João, capítulo 20. Eu vou ler de novo, só um trechinho. Pedro e o discípulo que Jesus amava foram ao sepulcro. Correram juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todos revirados. Vendo, não entraram. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou, entrou no sepulcro e viu também os lençóis revirados. Mas o lenço que estivera sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas dobrado, num lugar à parte. Esta figura, este cenário que os discípulos viram, tem um significado, meu irmão, muito grande. Abre o teu ouvido e tenta entender. A pergunta é: por que que o lenço usado na cabeça de Jesus foi dobrado? Poucas pessoas já prestaram atenção nesse detalhe.
os lençóis estavam revolvidos, mas o lenço estava dobrado à cabeceira. É o que diz João capítulo 20, versículo 7. Depois você vai ler em casa depois, com calma. Bem de manhã, naquele domingo, Maria Madalena vai ao sepulcro, descobre que a pedra está revolvida, ela corre ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo e diz: tiraram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram, ele não está lá no túmulo. O outro discípulo, que vem mais rápido do que Pedro, entra, vê os lençóis revolvidos, e diz a Bíblia que mas não entra, o Pedro chega, entra no sepulcro. O local do corpo está vazio. Os lençóis que envolviam o seu corpo estavam ali revirados. E é nesse momento que Pedro vê o lenço que estava na sua cabeça dobrado à cabeceira do seu túmulo. Para a gente poder entender a significância do lenço dobrado, é necessário que entendamos um pouco a respeito da tradição hebraica daquela época. O lenço dobrado tem a ver com o amo e o seu servo. Eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de um senhor. Considerando que a Judéia estava sob o domínio despótico de Roma, havia escravidão, havia senhorio, todos sabiam o que era estar na servidão e o que era ser senhor. Quando o servo colocava a mesa de jantar do seu amo, ele buscava fazê-lo da melhor maneira, de modo que mais agradasse ao seu senhor. A mesa era colocada de forma perfeita. O servo depois saía do ambiente e esperava num outro lugar, até que o seu senhor se fartasse. Então, assim que terminada a refeição, o servo, até que a refeição fosse terminada, o servo não podia se atrever a entrar no recinto, não podia tocar na mesa. Mas diz a tradição que quando o senhor terminava de comer, quando ele terminava o seu jantar, ele limpava a barba, a boca, os dedos, as mãos, pegava o lenço e jogava sobre a mesa. Naquele tempo, lenço embolado, lenço jogado sobre a mesa, era a senha para o servo: eu terminei. Mas se o servo, se aquele senhor se ausentasse da sala, por qualquer razão ele saísse, quando saía o senhor da sala, o servo entrava. Mas a senha era o lenço. Se o lenço estivesse revolvido, mexido, sujo, ele podia limpar tudo. Mas se o lenço estivesse dobrado, ele estava dizendo para o servo: não mexe nada, eu voltarei. E eu fico pensando na riqueza dessa metáfora.
Os discípulos entendem, aquilo era corriqueiro. Tudo estava revirado, mas o lenço estava dobrado. Eles sabiam que ele estava vivo. Ele estava deixando a marca de que ele estava vivo e que ele voltaria. Oh, meus irmãos, que nós tenhamos convicção nesta manhã de que o lenço está dobrado, ele vai voltar. E é por isso que ele disse aos seus discípulos: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. A ceia é um memorial daquilo que ele fez, mas é também um comunicado de que ele está vivo e voltará para a sua igreja. É com esta certeza e com esta convicção que eu quero chamar você, sua família, eu quero toda a igreja aqui, ninguém vai ficar no banco, eu não sei como é que vai caber todo mundo aqui, mas eu quero que todo mundo venha para cá. Os presbíteros vão distribuir o pão, o vinho, eu quero que todo mundo, em família, em clã. Se você não tiver família, se você estiver sozinha, arruma uma, adota um filho aí na família. Não quero ninguém sem casa hoje, nesta manhã. De modo que nós juntos celebremos a mesa do Senhor, juntos celebremos a ceia do Senhor. Você pode fazer isso? Sai do seu lugar e vem para cá. Mas pode já chegar aqui, pode vir já, e aqui você acha a tua família. Meus irmãos, você pode compreender, um momento como esse, em que Jesus pega o pão e dá aos seus discípulos. Mas sabe, não é para João, para Pedro, mas é para Djalma, é para Mariana, é para Débora, é para Evanice, é para Júnior, é para Dalva, é para cada um de nós aqui. Para cada um de nós. Vocês se lembram quando ele fala para Tomé, porque viste e creste? Mas bem-aventurados são aqueles lá de Pirapozinho, há 2000 anos daqui, que crerão em mim. Jesus estava falando de mim e de você. Este é o meu corpo que é entregue por amor de vós. Eu quero que você, em família, eu vou soltar o pão, o vinho, você possa oferecer para quem está, quem sabe para o filhinho, quem sabe para o papai, quem sabe para a mamãe, quem sabe para a esposa, quem sabe, eu não sei, você vai oferecer para alguém. E quando você estiver oferecendo, diz, ele está aqui, ele está aqui. Senhor amado, nós consagramos agora, Pai, nós consagramos para a tua glória, para a tua honra, para o teu memorial, esta mesa que é preparada para fazer muito clara em nossa mente aquilo que o Cordeiro teu, o Cordeiro de Deus, fez pela minha vida e pela nossa vida. Senhor, venha abençoar este momento. Afinal, esta mesa não é minha, esta mesa não é da igreja, esta mesa não é do cristianismo, esta mesa é do Senhor Jesus.
E Ele pessoalmente nos convida a que assentemos-nos à sua mesa. Ministra o nosso coração agora. Fala conosco e nos abençoa. Senhor, alimenta-nos espiritualmente. Enche o nosso coração da esperança e da certeza da salvação plena, abundante e completa na pessoa do teu Filho. Enche o nosso coração da certeza de que nós não estaremos para sempre no túmulo. Dá-nos a certeza nesta manhã, Pai, de que ainda hoje, ao ouvir o som da trombeta, o alarido das trombetas de Deus, é soada a voz do arcanjo. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós, os vivos, nós que estamos aqui, seremos transformados, e estaremos para sempre contigo. E esta certeza queime o nosso coração neste dia. Ó Deus, abençoa-nos, é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu quero só a ajuda dos presbíteros para distribuir o pão e o vinho, porque é muita gente para distribuir sozinho. Eu quero, depois que você distribuir, ajudar a distribuir, vai aí para o seu lugar e vem lá. Cadê o Carlinhos? Carlos Bastos? Cadê o Carlinhos? Vem cá, Carlinhos, vem ajudar também. Então, irmãos, vocês vão pegar o pão e o vinho, e na medida em que vocês pegarem, eu gostaria que você já começasse a ministrar para alguém. E esse ministrar não é fazer sermão, não. Mas se você puder dizer, ele vive, ele está aqui, isso é dele, isso é ele. Amém? Amém. Vamos lá, queridos. Disse o Senhor, os irmãos podem, não tem jeito, vai ter que ser na mão. Pega e vai distribuindo, racha no meio, dá um jeito aí, faz, dá pronto para todo mundo. Vai lá, vai rachando no meio lá. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor,
merecedor deste favor. Mesmo assim, Jesus me aceita com amor. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi. Amém. Queridos, Mas a coroa nós vamos agora encerrar juntos este momento. Eu quero convidar o seminarista Osni Júnior, vem cá. Ele vai nos conduzir nessa palavra final de oração. que Jesus Depois nós vamos receber a bênção apostólica. Você vai dar um abraço gostoso do seu irmão. Agora quero só te lembrar que assim que acabar aqui, ninguém vai embora. Nós vamos aqui pro Taiô. Abaixa deixa ele abaixar o som, tá muito alto. que ele o preço pagou. Isto. Nós vamos lá pro Taiô e temos lá um café agora continental, aquele cafezão internacional, para a gente já sair daqui almoçado hoje, tá certo? Então todo mundo está convidado, todo mundo, não fica de fora, meu irmão. Eu quero apertar sua mão lá, vamos todo mundo para lá, tá certo? Vamos ser abençoados agora com esta oração final e depois a bênção apostólica por mim. Nosso Deus e nosso Pai, a gente fica com o coração grato, Pai, por fazer parte desse momento aqui, Deus. Porque essa mesa aqui é sagrada, Pai. Maravilhoso, Pai, poder participar da ceia, Santa Ceia, Senhor Deus, em memória ao Teu sacrifício, o sacrifício de cruz que nos trouxe vida, Pai. Senhor Deus, obrigado por esse sacrifício, Senhor Deus. Foi por mim, por cada um de nós aqui, Senhor Deus, que o Senhor pagou esse preço, Senhor Deus, que a gente nem imagina, Senhor Deus, mas que a gente reconhece, Senhor Deus. E é em reconhecimento ao Teu sacrifício que a gente também entrega, Senhor Deus, tudo que somos, tudo que temos, para Ti, ó Pai, para o Teu louvor, para a Tua honra e a Tua glória, Pai. Se faça presente, Senhor Deus, todos os dias da nossa vida, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor é um Deus vivo, que ressuscitou. Então, Pai, se faça presente em nosso meio, hoje e sempre, Deus. Em nome de Jesus, amém. Receber a bênção. E o grande amor de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, sejam conosco, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Meu irmão, aquele abraço de feliz Páscoa. Deus abençoe.